Fala galera, gravando aqui o vídeo para vocês de ações para a semana. Tivemos uma semana bem interessante no Ibov, né? Foi a última semana aí do mês de setembro e o Ibov fechou com um padrãozinho interessante, né? Um martelo. Lembrando, tá? Só falar um pouquinho de técnica rapidamente aqui com vocês. O padrão de martelo, conhecido na análise técnica, é um padrão de reversão e ele ocorre sempre no fim, né? O que pode ser o fim de uma tendência de baixa, tá? Não é o caso desse martelo que a gente tem no Ibov. Tá, eu não posso considerar então, né? A gente não pode considerar como um padrão interessante? Claro que pode, porque tentaram bater, principalmente fechar abaixo daquele 114 mil. Lembra que eu vinha falando? E não fechou, né? Fechou bem, fechou 116.500. Chegou a perder o 114 ao longo da semana, mas é sempre o que eu falo para vocês. Para nós que operamos swing trade ou position, o que importa é o fechamento do candle e não o que ele faz ao longo do dia, tá? Então, dessa forma, a gente teve aí uma defesa muito importante, apesar, né, de ter confirmado aí um padrão. No mensal também confirmou aí um padrãozinho de topo nessa resistência do 120. Agora, de certa forma, ficou até interessante e de positivo, né, para a gente acompanhar o Ibov aí nessa próxima semana, principalmente, tá? Gostei bastante do padrão. Vamos torcer para que isso seja o início de uma nova tentativa aí de romper os 123 mil e testar a máxima histórica. Não vai ser fácil, mas é o objetivo. O dólar anulou aquele padrão de baixa do semanal, né? Pelo menos por enquanto, porque algumas semanas atrás, na semana aqui do dia 28 do 8, seja lá em agosto ainda, o dólar tinha confirmado um topo no semanal, dentro dessa tendência de baixa, na média de 21 e tal, um padrãozinho bacana, tinha testado próximo desse fundo aqui. Então, tinha tudo para dar sequência na tendência de baixa, ficou trabalhando lateralmente e aí a gente observa algumas questões bem importantes, né? Quem faz mentoria comigo e tal já começou a pegar bastante. Tem o Márcio aí que, pô, meu aluno de mentoria, e ele meio que já virou especialista nesse tipo de movimento, né? De começar a perceber, apesar de quem me conhece sabe que eu não opero indicador, não opero cruzamento de média, mas uma coisa é não operar, outra coisa é ignorar. E eu não ignoro as médias, né? Eu só não opero cruzamento e nem esses setups que desenvolvem em cima disso, tá? Eu sou muito objetivo, né? Então, assim, ficou bem interessante. O dólar teria dado um stop loss para quem vendeu pelo semanal, né? E ele conseguiu fechar, tipo, na tampa aqui, que era 55,5, se eu não me engano. 54,5 a máxima aqui, fechou em 56, né? Na sexta-feira. Então, a gente pode falar que sim, o dólar momentaneamente anulou a tendência de baixo, tá? E o que que aconteceu? A semana chegou muito perto do alvo aqui, né? Que atualizou por causa da rolagem. Era 5.080, se eu não me engano, né? Virou 5.119, ainda até bem forte, né? Agora não tenho certeza. Teria que ver o vídeo passado aí que eu falei sobre isso, tá? Mas não importa. Assim, o alvo gráfico chegou também, sentiu aí, né? Mas anulou por enquanto a tendência de baixa do semanal. Entrou bastante volume essa semana no dólar. Beleza? Gráfico financeiro também formou aqui um martelinho nesse último fundo, então bacana. Muito parecido com o que a gente viu no Ibov, né? Então vamos acompanhar o que, que mostra na semana. E o índice de consumo também deixou um martelinho muito legal na última retração de Fibo da pernada de alta. Então tinha tudo para dar aquela bagunçada, né? Nessa pernada de alta que começou em março. Por enquanto conseguiu segurar, né? A gente vai ter que ver, claro, como que vai acontecer as próximas semanas, mas por enquanto conseguiu segurar, dando até uma expectativa aí do setor de consumo, quem sabe pelo menos um repique, né? E para quem vem acompanhando os vídeos durante a semana de fechamento, ou para quem está na comunidade também, eu tenho falado bastante aí de alguns papéis desse setor. E é aquela história, né? E assim, a gente passa muito tempo estudando o mercado e sabendo, pô, se for para baixo, o que, que pode acontecer? Se acontecer tal movimento, eu já sei o que eu vou fazer. Se for para cima, o que, que pode acontecer? A gente vai se preparando, né, para os possíveis movimentos. Quanto tempo que eu estou esperando nesse setor de varejo aí, principalmente, né? A gente fala varejo, tá? Aí entra algumas ações de consumo em geral, mas
quanto tempo que eu estou esperando esses papéis, principalmente no gráfico diário, formar alguma coisa interessante? E a gente teve na sexta-feira aí Magalu, teve na quinta-feira a Cash 3, né? Então tem Azul que tá muito legal. Tô pensando em fazer até um vídeo específico da Azul para deixar aí, né? Tipo um corte assim, mais fácil para todo mundo ver depois. Mas tem a ver um pouco com essa história das médias móveis que eu falei. Eu vou gravar. Terminando o vídeo aqui, eu vou gravar. Então, legal, gostei. Vamos torcer para que isso seja realmente, né, o início de pelo menos uma tentativa do mercado voltar a subir, porque seria muito importante para nós, né? Não é bom falhar também nessa subida, mas é importante agora que tente pelo menos subir. Quem sabe as coisas começam a engrenar um pouquinho. Se entrar pelo menos uma grana lá dos gringos, já pode pelo menos dar uma parcial para a gente nas operações, né? E já seria excelente esse movimento, tá? Bom, semana passada, então, coloquei esses papéis na lista. Vamos ver o que aconteceu. Diferente dos mercados, os papéis não andaram tão legal assim. Apple, né? A BDR, Apple 34, chegou a confirmar fundo, mas não andou. Também não deu stop. JP confirmou fundo. Acho que não teria dado parcial, mas deixa eu ver. Não, ficou perto da parcial e acabou fechando abaixo do preço de entrada. Maldade. Banrisul anulou o padrão, tá? Então Banrisul tá fora. CBA confirmou o padrãozinho de topo, chegou até a dar uma acelerada para baixo, fechou a semana praticamente estável aí, né? Com a abertura, aliás, né? Um doji, isso que eu quis dizer. Tá? Mas não deu parcial, mas chegou relativamente perto, então seguindo, beleza. E Prio, que a gente no diário estava procurando compra e no semanal estava indicando venda, no fim das contas aconteceu as duas coisas, né? Confirmou o engolfo de baixa do semanal, não venderia assim tão fácil assim esse papel, mas no diário, infelizmente, o gap acabou tirando a gente da operação. Teria dado parcial, mas voltou tudo também depois, né? Mas faz parte. Tá? E aí a Tesla lá nos Estados Unidos também confirmou topo, um gapinho de baixa no semanal, só que a média de 21 está servindo como escora, né? Então, aqui também era uma venda que dentro das minhas estratégias eu não faria, por exemplo, mesmo tendo um padrão gráfico interessante, de pivô de baixo, sinceramente essa média aqui me traz uma dúvida, né? Tanto é que tinha também 15% de risco e não tinha relação de risco-retorno. Então, assim, para mim era só para mostrar o padrão, não quer dizer que eu faria por causa disso, tá? E para essa semana também não tem tanta coisa assim, tem muita ação, tanto lá dos Estados Unidos quanto as BDRs aqui no Brasil formando padrões semelhantes, tá? Então é muito mais, basicamente ou é ação americana ou BDR, tá? Que tem na lista. Então, ó, Netflix, a BDR, formou um fundo bem interessante aqui, nesse topo ó, anterior. Então, muito bom. Tem uma relação de risco-retorno maravilhosa aqui. Entrou um pouquinho de volume essa semana. Vamos ver se é o suficiente para tentar fazer esse movimento aí voltar para cima, né? E aí temos ISRG. Aqui já é cotação lá na Nasdaq, né? Acho que é Nasdaq. Ó, aqui lá nos Estados Unidos, né? Intuitive Surgical. Não conheço a empresa, mas que seja, tá? Formou um fundinho duplo aqui no semanal, um ativo que está em tendência de alta, né? Então, se perdesse esse fundo, que seria o stop de uma eventual compra, seria tipo um pivôzinho de baixo, mas por enquanto está formando um fundinho duplo aqui na tentativa também de retomar a tendência de alta, tá? Netflix, lá nos Estados Unidos já. Aqui, pô, de novo o Profit me sacaneou aqui. Esquece. Às vezes eu analiso essas ações quando o mercado tá fechou, aliás, e me mostra um candle. Depois, quando eu analiso com vocês aqui, ele me mostra outra coisa. Então, tira da lista, tá? Mas agora, Nvidia, ó, lá nos Estados Unidos, também formou esse padrãozinho, tendência de alta bem interessante aqui, está muito esticado. Essa correção gera uma oportunidade, mas o stop aqui, se der errado, né? Uma eventual compra aí tem que estopar, porque isso aqui, se perder esse fundo, existe uma grande possibilidade do papel vir testar aqui os 187, $190, ou seja, uma queda de 50%. Não dá, nunca dá para segurar trade contra, mas nesses casos assim é pior ainda, tá?
não teme. E aí a gente tem essa Valor Energy Corporation. Topinho duplo, triplo, que quiser chamar, quádruplo aqui no semanal, ó. Uma resistência bem forte na máxima histórica aí. Formou mais um topo nessa região, vem dando leves divergências de baixa, mas agora o estocástico virou para baixo aqui. Esse aqui já é um trade interessante, daria até para pensar, dependendo de como abrir a semana aí lá nos Estados Unidos, tá? Então, é isso que a gente tem aqui, seria isso. E das criptos, a gente teve Bitcoin voltando a testar a região de resistência. A gente percebe aqui as mimas, né, todas emboladas, 17, 34, 72, tudo embolado. A 144 também tá tudo embolado. Ou seja, isso também pode sinalizar para nós um movimento explosivo. A questão é que a gente dificilmente consegue saber se a explosão vai ser para cima ou para baixo. Mas talvez o gráfico diário consiga nos dar um sinal aí, por isso que vale a pena acompanhar, tá? Etílio também confirmou um fundo no semanal, não teria feito. No diário deu compra e deu parcial já Etílio durante a semana. Binance Coin não confirmou o fundo aqui. Agora Solana, bem interessante esse fundo semanal confirmado, armou um pivô de alta. A Cardano também confirmou o fundo aqui nessa região de suporte, bacana. E o Ripple, que eu tinha falado com vocês, e, pô, armou também um padrão muito legal de pivô. A Ripple aqui para cima tinha tudo para ganhar força, não ganhou, né? Então, confirmou fundo e não andou. E aí as outras criptos, tudo muito semelhantes aí. A gente tem Luna confirmado o fundo do semanal, Mana também confirmou o fundo do semanal, Sand também, Gala formando nessa semana, Dogecoin muito ruim, lateral. Tô até pensando em tirar da lista. Axie Infinity também mais lateral, não confirmou fundo, mas tem formado. Shiba também. E aí eu coloquei essa semana o IMIX por causa do diário, tá? Mas, ó, desenhou um padrão aqui de pivô de alta. Se fosse a compra pelo semanal, tinha dado aqui nossa senhora, um trade sensacional, né? Ó, tinha um stop de 15% no semanal, ó. Nossa, caramba, olha isso, cara. 8 para 1 trade. E só que eu não tava acompanhando mais, né? E aí um amigo nosso aí da comunidade tá mandou para mim na sexta, no sábado, ontem, me mandando o gráfico diário, achei muito legal, já mandei para a galera da comunidade, fica aí de alerta para vocês também. No mercado americano, lembrando, né, confirmou o pivô de baixa no semanal, veio testar o topinho de agosto de 2022, por enquanto conseguiu segurar. Nasdaq até tentou também confirmar um pivô de baixa, não confirmou, fez muito parecido com o Ibov, segurou no limite. A Alemanha aqui também, né, que tinha bagunçado. A Alemanha também desenhou um pivô de baixo, fechou no limite aqui do pivô. Também um martelinho no semanal. Aí a gente tem o petróleo Brent ensaiando uma possível correção, tá? Então eu imaginava que ele não chegaria até os 98 em linha reta, né? Eu falei do diário, mas o semanal tá parecido. E realmente enroscou. Quando forma um padrão de, assim, quando tenta passar o último topo e falha, eu alertei sobre essa possibilidade essa semana. Já é um indicativo que pode vir a correção que a gente espera. Então, tem sempre que prestar atenção nos detalhes, galera. E aí, o minério a gente tem só nos Estados Unidos essa semana. A China vai passar a semana inteira de feriado. Não temos a cotação lá da China, mas temos a cotação dos Estados Unidos. Vamos ver se entra. Não vai ter volume e tal, mas pelo menos vamos ver se a gente consegue ter alguma referência pensando aí na Vale, né? E ficou muito legal também esse papel, tá? E aí, nosso EWZ, martelo também segurando no suporte aqui. Beleza, é isso aí, rapaziada. Tá certo? Obrigado por ter assistido o vídeo. Qualquer dúvida, vocês escrevam aí embaixo. O que vocês estão de olho para a semana também. Vamos bater um papo e deixa aquele like para fortalecer. Tamo junto, uma ótima semana. Fui!